Olá pessoal, módulo 2 de Química, começando mais uma aula de corrosão. Hoje vamos fundamentar as teorias que regem a corrosão em um metal. Nosso tema corrosão 2, que é a continuação daquele assunto de corrosão, daqueles fundamentos que nós começamos a semana passada. A ideia hoje é trabalhar a corrosão metálica, que aliás é o que realmente nos interessa. Se nós tivermos um domínio da corrosão metálica ou o conhecimento básico da corrosão metálica, vai nos auxiliar em qualquer outro caso de corrosão, porque os princípios são os mesmos. O princípio sempre será o mesmo. Os mecanismos, os processos serão os mesmos, modificando a natureza do material, se é ou não metal. Mas vamos lá, corrosão metálica é a transformação de um material metálico de um metal, ou uma liga metálica, tipo aço, né? Pela sua interação química ou eletroquímica num determinado meio, chamado meio corrosivo, ou local, no popular local, mas o termo técnico é meio, num determinado meio de exposição, resultando na formação de produtos da corrosão e na liberação de energia. Na liberação de energia, porque todo processo corrosivo é um processo exotérmico. O processo corrosivo é exotérmico. E, voltando aqui à ideia de produto de corrosão, quando eu pego um prego e ele enferruja, o produto da corrosão é a ferrugem, ou seja, um complexo de óxido e hidróxido de ferro, que é chamado de ferrugem. Então, a corrosão metálica é um processo que envolve um metal ou liga num determinado meio, num processo químico ou eletroquímico, com produto da corrosão e liberação da energia. Coloquei aqui uma imagem de uma carcaça de um navio toda enferrujada. Pressupõe, a gente não sabe aqui, que esse navio deva estar sujeito à maresia. Eu não posso dizer que aqui é um mar nesse fundo, mas provavelmente é água salgada. Então, esse material metálico aqui está sujeito à atmosfera rica em oxigênio e H2O, sujeito à salinidade rica em cloreto, que agride energicamente a estrutura. Essa estrutura está sendo agredida num processo corrosivo muito violento, dependendo, é claro, de temperatura e de fatores que nós vamos ver adiante. Mas temos um material metálico ou uma liga metálica e uma interação química, no caso aqui eletroquímica, que vai formar uma pilha de corrosão, né? Num determinado meio ou local. Que meio é esse? Metade aqui, ou parte da estrutura do metal está no meio aquoso e outra parte está no meio aéreo, no meio da atmosfera. Em ambos os casos, existem componentes do meio aéreo quanto do meio aquoso que agridem o metal ou o material metálico, resultando os produtos da corrosão, que nesse caso aqui é óbvio que é ferrugem, porque é uma estrutura de aço, ou quando eu falo aço, eu estou falando de ferro com teores de carbono, aço 1020, aço 1030, 1040, etc., que são materiais ferrosos contendo baixos teores de carbono, chamados aços mais comuns, não é aço inox. Bom, então de qualquer maneira, o metal sujeito a um meio sendo agredido e ocorrendo a corrosão. A foto aqui é meramente ilustrativa, poderia arrumar outras. Aí mais alguma informação. A corrosão metálica, por mecanismo eletroquímico, geralmente está associada à exposição do metal no meio no qual existe a presença de moléculas de água. Tanto aqui na atmosfera existe vapor d'água, moléculas de água, quanto na própria água líquida salgada tem água, né? Juntamente com gases oxigênio. A água tem oxigênio. Uma prova disso é que existem peixes, né, vida que depende do oxigênio na água e o oxigênio na atmosfera. Se não houver oxigênio, vai ter íons de hidrogênio.
num meio condutor. Esse meio é um meio condutor. Lembro vocês do ponto de orvalho, ou seja, num ponto de temperatura onde a água pode existir na forma líquida, ou líquida, escandalosamente líquida, como está aqui, ou na forma de gotículas ou microgotículas de água líquida. Então tem um meio chamado de eletrólito. Vamos adiante. Aí vem uma ressalva. A escolha de um sistema de proteção contra a corrosão para os metais, especialmente os ferrosos, como o aço carbono, como eu disse, dependerá de uma série de fatores, citando como um dos principais o grau de corrosividade do meio. É claro, se eu tenho que proteger o material metálico, que é o objetivo maior do estudo da corrosão, é a prevenção e a manutenção dos materiais, em especial os metálicos, isso depende de uma série de fatores que nós vamos ver hoje. E esses fatores são tais que vai exigir uma medida de prevenção ou de manutenção. E um desses fatores, ou de agentes que atuam no metal para causar a corrosão, está o grau de corrosividade do meio. Água salgada, maresia, ou seja, uma atmosfera salgada, alta temperatura, vento com salinidade, etc. Então vai depender. Eu não posso usar um método, um meio, ou uma técnica, ou um material para proteger, fazer a manutenção e a prevenção e o cuidado de um metal se eu não domino bem todos esses fatores. E um que foi citado aqui foi o meio, mas há outros. Aí vem uma pergunta, mas o que causa a corrosão de um metal? O que está causando a corrosão? Eu sei que é a maresia, eu sei que é a água salgada, eu sei, mas vamos ver o que é. Em outras palavras, quais os fatores que influem na corrosão? O que acelera a corrosão ou deixa a corrosão mais branda, mais leve, a fim de conhecer, de estudar, de tomar ciência disso, facilita a vida do profissional, do técnico, do químico, do mecânico, enfim, do profissional que está trabalhando nessa área, saber como fazer uma escolha de material, fazer a manutenção preventiva ou planejada, fazer a, como eu poderia dizer, fazer a manutenção através de materiais de proteção, enfim, com base no conhecimento dos fatores, dos agentes causadores da corrosão, nós vamos poder ter um sistema de proteção ou de manutenção do material metálico de preferência. E aqui tem, quais são eles? De modo geral, temos 3 fatores principais que determinam a corrosão de um metal, bem como o tipo de corrosão. Bom, qual é o primeiro desses fatores? Característica do metal. Tem que ver que metal que é esse. Então, sua composição, que metal é esse? Qual é a sua estrutura? Como é que está os átomos, o agrupamento de átomos está organizado? Esse metal tem impurezas na sua formação? Esse metal sofreu tratamento térmico, foi aquecido, depois de alto aquecimento foi laminado? Esse material metálico, depois de aquecido, tratamento térmico, ele sofreu impacto? Esse material metálico, ele tem junção com solda? Esse material metálico foi dobrado? Tem dobra? Outra característica do metal é o estado da sua superfície. É uma superfície extremamente lisa, é uma superfície rugosa, enfim. O material metálico, ou seja, o material que sofre o ataque do processo corrosivo, ele é um substrato e é, claro, o material que está ou que irá sofrer o processo corrosivo. Então temos que conhecer a vida dele toda, todas as características que implicam
ou que comprometem ou que estão relacionadas com o processo corrosivo. Bom, isso foi um. 2. A natureza do meio corrosivo. Nós temos 3 tipos de meios corrosivos principais. Existem outros, mas 3 eu já vou citar. O aéreo, o atmosférico, a atmosférica, o ar, né? Processo corrosivo envolvendo o ar. Tem material metálico que está exposto ao ar, tá certo? Outros materiais metálicos estão expostos à água, navio, tubos e condutores de fluidos, petróleo, gases, líquidos, que estão submersos em água, água salgada ou não. Outros que estão em um terceiro meio, que é o meio solo. Eu tenho tubo de gás, tubo de petróleo, que estão totalmente ou parcialmente submersos no solo, enterrado no solo, digamos assim. Então, tanto a atmosfera, ou seja, o meio gasoso, digamos assim, quanto o meio líquido, água salgada ou não, e ainda o solo, nós temos que conhecer a composição química desses 3 cidadãos: ar, água, solo. A concentração dos elementos, das espécies químicas, das substâncias que estão ali. Esse meio, seja ele água, ar ou solo, tem impurezas? Quando eu digo impurezas, são impurezas que implicam no processo corrosivo. Ou que temperatura esse meio corrosivo está? Alta temperatura? Temperatura gélida? Eu tenho uma tubulação de petróleo lá no Alasca, a 20, 30 graus abaixo de zero. Causa algum problema? Ou tem variação de temperatura? No verão está 20 graus positivo e no inverno vai a 20 negativo? Tem que ver isso. Tem que ver o teor de oxigênio presente nesses meios. Se o ar, a água ou o solo tem muito oxigênio, se tem sólido em suspensão, principalmente no caso de água. Então, nós temos que levar em consideração o ambiente ou local em que esse metal está envolvido, ou sendo atacado, ou sujeito a ataque e ocorrer a corrosão. Condições operacionais. O material metálico não é só uma chapa metálica. Eu posso ter um motor, uma tubulação, uma estrutura de uma ponte. Enfim, vários tipos de materiais, né? Caldeiras, tanques, chassi de caminhão, estrutura de automóvel, de trem, de trator, etc. Entre muitos, esses materiais, o metal na forma de peça e equipamento, ele está sujeito a esforço mecânico? Tem que observar isso. Por exemplo, eu tenho pontes de estrutura metálica, eu tenho galpões de estrutura metálica, estão sujeitos a esforço mecânico, às vezes por causa do vento, às vezes por causa de impacto, às vezes por causa de vibração causado pelo movimento de veículo ou de máquinas em seu entorno. Esse material, essa peça que é de metal, ela tem algum tipo de movimento? É um motor rotativo? Ou o meio tem movimento? Eu botei aqui movimento do metal e ou do meio corrosivo. Por exemplo, é uma tubulação onde circula ar quente cheio de poeira, cheio de partículas de enxofre, de ar cheio de material ácido. Então isso causa também ataque no metal. É uma condição operacional do meu metal, da minha peça, do meu equipamento, do objeto metálico que está sofrendo ataque. Esse material metálico, tubo, peça, estrutura, ele está imerso totalmente ou parcialmente ou nada no meio corrosivo? Por exemplo, eu tenho uma plataforma de petróleo. Certas partes da plataforma que são de metais estão totalmente submersas na água salgada, que é um meio. Outras partes estão parcialmente submersas, outras não estão em contato com o ar. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Outro detalhe, operação contínua ou não do material metálico. Eu tenho tubulação de água, de petróleo, em que é continuamente bombeado água, petróleo, ar, gases, fluidos.
circulando e outros não. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, os 3 pontos estratégicos para se definir o meu estudo em termos de conhecer e, com isso, prevenir e fazer devida manutenção, correção, planejamento dos metais enquanto a corrosão são o metal, as características do meio e também as condições de operação do material metálico. Atenção, ó, a corrosão eletroquímica ocorre nos processos onde uma corrente de elétrons e de íons. Eu tenho corrente elétrica, elétrons vão se movimentar, como se fosse uma pilha, porque é uma pilha. A corrosão eletroquímica é uma pilha que ocorre na superfície do metal. Alguém vai ser ânodo e alguém vai ser cátodo. Então vai ter uma corrente de elétrons e vai ter corrente de íons. Tá? Então, a corrosão eletroquímica ocorre nos processos onde uma corrente de elétrons e de íons flui entre as áreas anódicas, claro, tem que ter um ânodo, e uma área catódica, situadas em diferentes regiões ou partes da superfície metálica. A corrosão ocorre na superfície do metal e ela vai avançando, vai corroendo. E ela está na superfície, mas vai corroendo, sempre na superfície. Se ela corroeu uma determinada parte, a parte que está exposta passa a ser superfície com um novo ataque. Então, é fenômeno de superfície. Lembrando que corrosão envolve metal, corrosão eletroquímica metálica no nosso caso. Envolve metal, envolve água, porque tem que estar a água na forma de gotícula, tal ponto de ovário que nós vimos, e envolve no mínimo oxigênio e às vezes outras espécies químicas. Então é um processo heterogêneo. O metal é sólido, a água é líquida e o oxigênio, por exemplo, é gás. Então é um processo heterogêneo. Aqui eu peguei uma figura onde eu tenho em cinza uma chapa de aço. E aqui em azul, uma gota d'água minúscula. Não é a gota como a gente vê pingando na torneira. É bem inferior a isso, podendo ser do tamanho até de uma gota de torneira, mas é uma gota bem menor. E observe que tem uma região mais escura que está sendo chamada de ferrugem. Ela não é obrigatoriamente circular. O que faz ela ser circular são aquelas características, primeiro do metal, do caso aço, lembrando que aço é ferro-carbono. Será que ele tem impurezas aqui? Tem irregularidade? Sofreu algum ataque aqui, mecânico? Então, isso tudo vai definir se é redondo, se é irregular, se é quadrado, se é em forma de linha, que não interessa no momento. Observe que eu tenho uma região aqui no miolo, que é o ânodo. Ou seja, é aqui no ânodo que o metal aço, que contém ferro, no caso é o ferro, vai sofrer a transformação em ferro positivo e entrar em contato, esse ferro positivo vai entrar em contato com a água. A água vai ser o eletrólito para que o ferro positivo esteja exposto, ele não vai ficar nadando nessa gota, ele vai ficar exposto na água, enquanto o elétron vai circular daqui do ânodo para a fronteira da gota, onde na fronteira da gota eu tenho H2O e tenho o oxigênio do ar para ocorrer o processo de obtenção de íons OH, conforme nós vamos ver. Aqui embaixo mostra melhor isso. Ó. Tá certo? Olha só. Aqui o ânodo, como está ali em cima, o ferro está aqui, ferro, o aço tem ferro, o ferro vai produzir ferro 2 e 2 elétrons, que vai, olha lá, fluxo de elétrons, que vai circular até essa fronteira onde o oxigênio, junto com a água, vai me produzir OH. O OH em contato com ferro 2+, etc, etc, vai acabar acumulando em ferrugem. Não é que o ferro 2+ está nadando aqui, ele está fronteiriço à superfície onde ele sofreu o ataque. E ele vai fazer contato com o OH, que é negativo, ele sendo positivo, formando FeOH, que depois vai progredir para a ferrugem, que é uma estrutura complexa. Vamos ver adiante. Olha lá, reações na superfície do metal
Por quê? Porque corrosão é superfície de metal. Estou sendo enfático, estou repetindo para deixar isso bem claro. E no meio aquoso. Tem que estar ocorrendo aqui, como nós falamos, que é a famosa gotícula do ponto de orvalho. Olha a reação aqui. O ferro do metal produz ferro 2+ e 2 elétrons no ânodo. Os 2 elétrons estão fluindo aqui, ó, no metal, porque o metal é condutor de eletricidade, de elétrons. Agora vamos ver para onde esses elétrons vão. Esses 2 elétrons, ó, vão combinar com o H2O da água e com o oxigênio do ar. Tem que ter água líquida e o oxigênio. Está vendo como o processo é heterogêneo? Ferro, metal, sólido, H2O líquido e oxigênio gás. Sólido, líquido e gasoso. Um processo que envolve 3 estados físicos. Se envolvesse já 2, já era heterogêneo. Imagina com 3. Então, o processo corrosivo é heterogêneo. Então, está aqui. E aí, a água e o O2, meio O2, com os 2 elétrons que saíram lá do ferro, me dá o OH-, que está aqui, ó. O OH- e o ferro 2+, vão me dar no próximo passo, vão se unir. Aqui a migração de íons, ó, elétrons, como está aqui em cima, ó, o elétron ocorreu na chapa, no metal. E já os íons ocorrem na região fluida da água. Mas não é que está flutuando, ele está aqui, ó, nessa região, para formar a ferrugem. A ferrugem vai ficar aqui, ó. Aqui é uma simbologia desnecessária, senão estaria ocorrendo aqui. Muito bem, vamos adiante ver o que acontece por fim. Finalmente, o que nós temos? O ferro 2 lá de cima, ó, vai combinar com o OH da segunda reação, me dando hidróxido ferroso. Esse hidróxido ferroso volta a reagir com a água e com o próprio oxigênio e vai me dar FeOH3, que é, assim, simbolicamente, o hidróxido férrico, simbolicamente para nós, a ferrugem. A ferrugem é um conjunto em 3 camadas de complexos hidratados de ferro, que não interessa aqui. Depois eu vou colocar a estrutura, as fórmulas, para vocês terem uma ideia, mas não é necessário ficar com isso em mente. Então, observe que eu tenho metal, eu tenho uma região anódica, onde o metal, no nosso caso, é o ferro, vai produzir íon ferro 2 e elétron. O elétron pelo metal vai ter contato com a água e o oxigênio, me dando OH. Esse OH é menos, combina com ferro 2+, me dando o FeOH, que finalmente me dá, por reação simultânea com água, vai me dar, e oxigênio vai me dar o FeOH3. Vamos a outro exemplo. Olha só, aqui tem outro exemplo. Ó, a ação da célula eletroquímica conduzida pela energia da oxidação continua o processo de corrosão. Vamos ver. Essa região azul acinzentada aqui é o ferro, é o aço, é o metal. Tá certo? No nosso caso, o metal é o ferro ou o aço. Então tá aqui, ó. Essa região azul clarinha seria a gota d'água, minúscula gota d'água. E aí nós temos, olha só, a corrosão ocorrendo nesses buracos. Corrosão é o desgaste. Olha lá, a ação do ânodo causa perfuração, chamado de pits. Depois nós vamos ver. É um tipo de corrosão, corrosão por pits, no ferro. Tá aqui. Claro que há uma certa mobilidade do ferro, mas não é essa mobilidade aí de dar a volta ao mundo. Não há condição, e até porque não dá tempo. Quando começa a ocorrer essa mobilidade do íon, eu tenho a mobilidade do OH, e eles vão se reunir para formar aquilo que nós já falamos no vídeo anterior. Tá certo? Vamos ver o que nós temos mais. Ó, eu coloquei aqui a reação do ferro, tá certo? Reação de oxidação. Aqui, ó, região anódica, olha, ocorre aqui, ó. Olha lá, a reação está aqui em cima, a setinha está dizendo onde ela ocorre. E aí esse ferro, digamos assim, sobe e o elétron desce para circular no metal. Esse elétron vem para a segunda reação, que é a reação com o O2 e o H2O da gota d'água. Vamos ver isso, olha lá. Aí há um comentário aqui, os elétrons podem se mover através do ferro metálico, ou seja, através do metal, para o exterior da gota. Ó, ele vem até essa fronteira aqui, onde vai encontrar quem? O oxigênio e a água,
porque é fronteiriço. E aí o que acontece? A água líquida da gota, mais o oxigênio, com os dois elétrons que saíram lá do ferro, vão nos produzir o íon OH-, hidroxila, né? Muito bem. E esses dois OH- vão agora ser negativos, vão se encontrar com o ferro 2 nessa região. Observe que o ferro 2 saiu aqui da região, digamos, do miolo e vão encontrar com o OH para formar o FeOH2 e depois o FeOH3. Olha só, dentro da gota, o OH- pode se mover, reagindo com Fe2+, da região de oxidação. Saiu daqui o Fe com OH. O hidróxido de ferro 2 é precipitado. Olha aqui, ó. Fe2 mais 2OH-, dando FeOH2. É precipitado. Por que é precipitado? Porque ele é, primeiro, é insolúvel. Segundo, ele é pesado. Se ele é insolúvel, ele podia, como um isopor, ele podia sobrenadar ou, sendo pesado, mais denso, ir para o fundo, em contato com o fundo, formando aqui, ó, olha lá, as bolinhas, as micro bolinhas indicando a união entre o OH e o Fe, tá certo? E esse FeOH2 que caiu aqui, que precipitou, ele vai entrar em contato com a água e com o oxigênio presente. A água contém oxigênio. E aí é uma reação onde vai me dar o FeOH3, que está em vermelho, que para nós, simbolicamente, resumidamente, indica a ferrugem, a corrosão, e a corrosão está aqui, o buraco, né? E o produto da corrosão, que é a ferrugem, no caso do ferro. Dependendo do metal, a corrosão, o produto da corrosão, que é FeOH3, chama-se ferrugem. E ficou aqui, digamos assim, o desgaste, o buraco, causado pelo processo eletroquímico ou a pilha corrosiva do metal. Ok, pessoal? Então, é isso que nós tínhamos para dizer. Eu espero que ajude a esclarecer. É fundamental termos esse vídeo para se conhecer o mecanismo. Não quer dizer que nós vamos estar trabalhando sempre esse tipo de coisa, mas nós temos que saber, temos que ter ciência, deixar isso documentado, deixar isso arquivado, que na hora que nós precisarmos, seja em aula, seja em algum momento, nós temos isso. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer e a nossa aula por hoje termina aqui. Um forte abraço e até a próxima.